Pelo sinal da Santa Cruz, livre Deus nossos inimigos. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Bom dia. Tá fraco. Bom dia. Bom dia. Pode sentar. Bom dia, Ministério de Música. Bom dia, meu amor. Bom dia. Estamos aqui. Eu me chamo Marcos Leal, conhecido aqui na comunidade como Marcos Marabá. Estou na comunidade Canção Nova há 20 anos. 20 anos de caminhada, 20 anos dedicada nesse carisma Canção Nova que me chamou, né? Estou aqui com a minha esposa, ela vai se apresentar com vocês. Eu sou Renata Vasconcelos Leal, né? Estou na comunidade Canção Nova há 23 anos. Sou casada com o Marcos há 11 anos e somos pais do Francisco Gabriel, de 8 anos, graças a Deus, né? Então é uma alegria estarmos aqui nesse acampamento para as famílias e fiquei feliz, né, de ver esse rincão, né, assim. Muito obrigada pela sua presença. Vamos se aplaudir aqui. Graças a Deus você veio. Muito obrigada. Que bom, né? Que bom. E tantas pessoas estão nos acompanhando agora, né, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Como é importante falar sobre a família, né, amor? É muito importante e hoje, nos dias de hoje, nós precisamos cada vez mais se aprofundar, dedicar-se, cada um na sua casa. Quem quer cuidar da sua casa, levanta a mão, você que está aqui no Rincão. Você que está nos acompanhando pela TV, pela Rádio Canção Nova. Com certeza você também quer se dedicar à sua casa. Mas é uma tarefa fácil, sim ou não? Não? Mas é possível? Como é possível se dedicar à sua casa, a cuidar da sua casa? Como é possível? Só é possível por um caminho. Qual é? O caminho é Jesus. É os caminhos que Deus nos mostra, é os caminhos que Deus colocou aqui na terra para eu e você seguir. No caso, eu e a Renata, você e seu esposo, você e seu cônjuge, seguir. Deus nos criou porque Ele é amor. Nós somos imagem e semelhança do amor. Descansa aí. Fala para o seu cônjuge que está do seu lado, olha, você é imagem e semelhança do amor. Não é lindo? Eu quero fazer uma pergunta para você antes de começar. E quero trazer para você, talvez aqui alguns nãos, né? Mas você lembra a última briga que você teve? Não precisa falar. Só quero que você lembre. E agora eu quero que você tente lembrar, que é claro que você não vai lembrar, o motivo por que você brigou. Você não sabe mais, sabe? Sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus nos fez para estar juntos, um com o outro. Quem quer nos dividir é quem? O encardido, o inimigo. Mas nós estamos protegidos pelo sangue Jesus. E essa proteção do sangue de Jesus, eu, Marcos, eu preciso responder. É claro que Deus se deu na cruz por todos nós, por toda a humanidade, mas eu, Marcos, eu preciso dia a dia caminhar, decidido, por um Deus que me chama. Então, gente, é o seguinte, quero começar para falar que eu e você fomos criados, gerados no amor, mas no amor para ser o quê? Santo. Eu e você, nós nascemos para ser santo. Fala aí para o seu esposo, para a sua esposa do seu lado, você nasceu para ser santo. Fala o nome dele, Renata. Marcos, você nasceu para ser santo. Deus te gerou para ser santo. E é claro, você lembra também do dia que você conheceu essa figura do seu lado, sim ou não? Você lembra do dia que você cada vez mais foi atraído para ela, sim ou não?
nós, do mesmo jeito, somos chamados, somos atraídos para estar na presença de Deus. Se Deus nos fez e nos gerou no amor, e nos criou com amor, esse amor eu vou distribuir ao próximo. Lembra do primeiro mandamento? Sim ou não? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como? A mim mesmo. Quem está próximo de você? A primeira pessoa. Fala o nome dele. Marcos. Fala o nome dela. Não adianta você amar tantos e não corresponder o amor para com o seu cônjuge. Inclusive, a palavra cônjuge é uma palavra que coloca tanto o homem quanto a mulher na mesma posição, conjugados sobre o mesmo jugo, mas não é um jugo de tirania, sobre o mesmo patamar. Nós vamos discorrer. Sem disputa. Sem disputa. Sem disputa. Nós vamos discorrer hoje, nesse momento da pregação, nesse momento dessa colocação. Eu queria que você prestasse atenção, porque Deus falou comigo há muito tempo e vem falando a cada dia. E eu falei para minha esposa, Renata, não tem jeito, sempre falo isso com ela, e a gente vai dar nosso testemunho também aqui. Não tem jeito de seguir a Deus a partir de uma vida matrimonial se eu não me decido em primeiro lugar por Jesus. Se você está protegido pelo sangue de Jesus, e você canta, a minha família está protegida pelo sangue de Jesus, porque eu e você não busca aquilo que Jesus coloca para mim e para você? Marcos, não é fácil, porque o camarada é difícil. Marcos, não é fácil, porque a mulher não é fácil. Mas com Deus tem jeito, como disse a Salete, né? Com Deus tem jeito. Olha só, nenhum amor vai te saciar plenamente se não passar primeiro pelo amor que você foi gerado. O amor de Deus. O amor de Deus. E Deus nos fez com esse amor, e nós fomos criados e somos atraídos para estar na sua presença. Veja só, lá no início de Gênesis, Deus criou o homem e a mulher, sim ou não? Está escrito? Lá no dogma onde fala o pecado, do pecado original, fala exatamente sobre a criação. E logo para coroar toda a criação, Deus fez o homem, correto? Deus fez o homem. Vocês lembram que está escrito que Deus viu que o homem estava o quê? Só. E tem algumas traduções e o homem estava triste, porque estava só. Deus já sabia que você, para dar conta das suas realidades, tinha que ter alguém do seu lado. E sabe o que acontece, amor? Lá desde o início, existe um grande problema, que a gente tem que ter cuidado com o casamento, que é a competição. Eva culpou Adão e Adão culpou Eva. E como Marcos falou, o casamento não é um ringue de competição, quem é o mais forte, quem é o mais santo, quem reza mais. Mas nós fomos feitos para ser um só. E a nossa pregação é justamente sobre isso, santificar-se na vida conjugal. Então, lá desde os nossos primeiros pais, quando Deus chega e pergunta assim, o que aconteceu? E aí, Eva culpa a serpente, e aí depois Adão culpa a Eva, e eles ficam se culpando. Tem até uma imagem, não sei se vocês já viram, aponta para mim, amor. Já aconteceu isso na sua casa? Sim ou não? Não precisa levantar a mão. De quem é a culpa? Ah, foi você primeiro, quem começou? Um apontando o dedo para o outro, aquilo que também o diácono Valdir e a Ivana trouxeram aqui. O casamento não foi feito em sua origem para ser um ringue. Até esse tapete aqui, imagina aqui se a gente colocasse umas tiras assim, aquelas cordas, colocasse 2 luvas aqui, imagina, quem sai perdendo? Os dois.
A família é o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós, como pais, como família, nós precisamos nos abastecer cada vez mais das realidades de Deus. É por isso que eu louvo a Deus pela Canção Nova. Você louva a Deus pela Canção Nova, sim ou não? Quem louva a Deus pela Canção Nova, levanta os braços. E é você também que está em casa, que está acompanhando. A Canção Nova tem sido esse alimento para você. Para as famílias, né? Para as famílias. Tem chegado à sua casa. Quantas pessoas na sua casa? Agora há pouco eu estava conversando com uma irmã minha, falando, olha, a Canção Nova chega lá com o meu pai. A Canção Nova, esse alimento está chegando para você aí. A Canção Nova é para esses tempos. E esses tempos, amor, que preocupa tanto, né? E como você estava falando, a família tem preocupado e tem sido tema da igreja muito, né? Dos últimos documentos. E por isso que a gente ficou feliz de ver você aqui. Porque você separou um tempo para investir na sua família. Você merece uma salva de palmas. Pode aplaudir você mesmo, porque você investe. Você está entendendo. Isso não significa que você está isento de ter sofrimento, de ter perseguições, de ter realidades na sua casa com seu filho, com a sua sogra, com seu sogro, com seus irmãos. Não, você está caminhando. Deus está te atraindo, como eu bem falei, a partir daquilo que você foi criado. Então a nossa pregação é para falar exatamente isso: santificar-se na vida conjugal. Eu queria que você abrisse a palavra. Efésios 5, 21 a 33. Eu vou ler aqui. Repete. Efésios 5, 21 a 33. Eu vou ler. Se você não estiver aí, você vai acompanhando. Efésios 5, 21 a 33. Presta bem atenção. A família, marido e mulher, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam aos maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo a seus maridos. E aqui eu vou parar um pouco para me dirigir às mulheres. A gente estava vendo aquelas pesquisas durante a pandemia. Infelizmente, durante a pandemia, o número de separações aumentou 54%. O número de divórcios aumentou no Brasil 54%. Por quê? Porque com o isolamento, as pessoas ficaram mais dentro de casa. E mais dentro de casa, conviviam mais tempo. E isso tensionou mais as relações. E pasmem, 70% dessas separações, quem é que pede? As mulheres. E isso é muito sério, por quê? Porque a gente estava lendo lá na matéria que as mulheres estão alegando machismo nas relações. Elas não querem se submeter ao homem. Por isso esse trecho que fala: mulheres sejam submissas aos seus maridos. E aqui a gente precisa esclarecer, né? O que é essa submissão? Não é uma submissão de opressão. Não é uma submissão para apagar você, mulher, do seu lar. Não é uma submissão, mulher, para você deixar de existir. O Papa tem falado às mulheres, o Papa Francisco tem falado que a mulher é poesia e harmonia. Tem falado que a violência contra a mulher é um insulto contra Deus. Aqui, quando se fala de submissão, é sob a missão de um marido, e o Marcos vai falar logo após,
desse marido que dá a vida pela esposa. Então, mulheres, entendam que essa submissão ao marido é uma submissão de liberdade, é uma submissão que te liberta, mulher, de ser aquilo que você foi feita, para acolher, para cuidar, para amar. Isso não significa que você não pode contribuir com a humanidade com os seus dons, se você é escritora, se você tem seus dons. Mas entenda que essa submissão é uma submissão por amor. Por isso que a gente começou a falar sobre a questão da santidade. Uma das primícias da santidade é você se submeter. É a humildade. Se você não buscar e eu não buscar a santidade, os caminhos de uma vida santa, como é que eu vou me submeter? E aí Renata falou da mulher, mas eu quero falar dos dois, para falar do homem primeiro. Antes dela submeter ao marido, está escrito aqui na palavra, que primeiro, submetei-vos uns aos outros no temor a Cristo. Veja só, submetei-vos uns aos outros no temor a Cristo. O que é temor? É obediência, é respeito, é fazer aquilo que Deus pediu para você fazer e para mim fazer. É colocar em prática as virtudes, no matrimônio, as virtudes conjugal. Então veja só, com a sua força, com a minha força, você não vai conseguir. Não vai. O primeiro caminho, já que Ele protege a nossa casa com o seu sangue, e aí eu vou falar agora do homem, você precisa também proteger a sua família com a sua entrega, com a sua vida. Você precisa entregar-se à sua esposa, como Jesus se entregou à igreja. Essa é a verdadeira realidade entre o marido e a mulher no que pede aqui, na palavra em Efésios. Maridos, amem a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, como é que Cristo amou a igreja? Esse sangue para ser protegido aqui, ó, a nossa família, Ele derramou aonde? Na cruz. Significa que Ele deu o quê? A vida. Por sua? Esposo. Pela igreja. Pela igreja. A esposa. E aí você, marido, eu, precisamos todo dia, todo santo dia, você colocar isso na sua consciência. Que você precisa dar a vida para a esposa. Agora, homens, o que é dar a vida para uma esposa? Eu preciso perguntar à mulher. E aí eu vou perguntar para a Renata, e você vai perguntar para a sua esposa. Ô esposa, o que é doar a vida? É colocar os mantimentos dentro de casa? O que é? Eu vou perguntar para a Renata aqui, ó. O que é, amor? Dar a vida pela esposa. Fala. E aí você pode olhar para o seu cônjuge aí. Ele está perguntando para você, o que é dar a minha vida por você? Porque existe também a comunicação de amor. Talvez a mulher vai dizer para o marido assim, olha, lavar a louça todo dia, meu amor. É ou não é? É dar a vida. Não é não? Para que eu fui falar isso? Mas tem que ser. Dar a vida é você me escutar longamente, quando eu tenho aquelas demandas infinitas. Dar a vida é você me entender. Dar a vida é você fazer aquele passeio que você não gosta. O que é dar a vida para você? E às vezes dar a vida é te acompanhar numa enfermidade. Dar a vida às vezes é algo muito mais, porque se você não exercita essa submissão por um homem que te dá a vida, vai virar um ringue. Lembre-se desse tapete. Vocês têm duas opções: ou a mulher se submete a um homem que dá a vida por ela, ou vira um ringue. O que vocês escolhem?
Se submeter a um homem que dá a vida, você precisa se submeter à missão dele. E qual é a missão dele? Dar a vida por você, mulher. Entenda, você está se submetendo a um homem que vai morrer por você. E esse morrer, claro, pode ser morrer de, como aqueles filmes dizem, morte matada, mas aquela morte que vai morrendo aos poucos. Aquele homem que se doa carregando peso para você, aquele homem que muitas vezes vai e volta para te pegar, não sei quantas vezes, você mulher que não dirige às vezes, ou que dirige, mas aquele homem que se cansa fisicamente, ele vai se desgastando. Isso é santificação. É muito comum os homens morrerem antes, é ou não é? Sim ou não? Não fala isso não, amor. Não. Mas eu estou falando que o homem, ele vai se desgastando, porque ele dá a vida. São José, ele protegeu Nossa Senhora com o menino Jesus e passou pelo deserto. A gente vê filmes, mas certamente ele deixou Nossa Senhora ali, em cima do jumento o tempo todo, e ele foi ali. Você acha que os pés de São José, chegaram como lá, depois no final? E os de Maria? Ela se submeteu à ordem de São José de dizer, suba no jumento. Ok, ela se submeteu. Mas ela se submeteu a um homem que deu a vida por ela. E os pés de São José chegaram como lá? Agora, se ela ficasse no ringue, não, eu não vou subir no jumento não. Vai você, vai eu. Você se submete para que ele cumpra a missão dele de dar a vida por você. E é isso que, infelizmente, muitas mulheres não estão entendendo. Estão sendo as primeiras a ter a iniciativa do divórcio. Porque não querem, na ilusão do feminismo, se submeter por amor a um homem. E o homem não cumpre a missão dele também. Ele começa também a barganhar. Poxa, essa mulher nunca me escuta, essa mulher não tem um diálogo comigo. E aí ele começa a dizer, também eu não vou começar a servir essa mulher. E começa o ringue. E aí a mulher diz, é uma relação de opressão. E começa a confusão. Você entendeu por que eu fiz essa pergunta? Porque dar a vida como Jesus deu pela igreja, é você morrer por suas vontades muitas vezes. Isso é caminho de santificação no matrimônio. Gente, deixa eu falar aqui para os homens uma realidade. Talvez não aconteça com você, mas eu estudando esses dias agora, dando algumas pesquisadas, o maior vício do homem, se mulher quer anotar aí o maior vício do homem, anota, pega a caneta e anota. Se você concordar, você vai balançar a cabeça e fazer assim. Você sabe qual é o maior vício do homem? Está na sua frente e você não vê. Um dos maiores vícios. Sabe o que é? O sofá. O sofá. Por quê? Olha, gente, a cabeça do homem, o homem fica pensando. Amor, tem gente, eu não vou nem apontar, mas tem gente fazendo assim, ó. O sofá, nós somos assim, o homem é diferente nesse sentido. O homem, olha, desde quando, por amor também, Deus criou o homem, depois que Deus fez o Adão dar aquela adormecida, um pouquinho para tirar a costela, a partir daquilo ali o homem anda assim, ó. Você, mulher, deve olhar para ele, presta atenção, ele sai do seu trabalho, sai do que está fazendo para trazer o pão de cada dia, ele lá no trabalho, eu estou falando com cabeça de homem, tá? Ele lá no trabalho já está pensando em quem? Mas ele tinha que estar pensando em quem? Na esposa, mas ele está lá olhando, meu Deus, quando eu chegar lá, está o sofá, se ele pudesse, ele passava um WhatsApp. Se pudesse, ele ligava para a secretária eletrônica do sofá. Como é que está aí? Está tudo certinho? E ali aquele homem chega, toma um banho. Posso falar com cabeça de mulher agora? Deixa eu só concluir aqui.
Aquele homem chega, toma banho e tudo mais. O seu marido fala isso? Olha, eu estou dando a mão palmatória, viu? O homem fala assim: nossa, eu estou tão cansado. Fala assim, algum de vocês fala assim para a mulher? Não, porque ele já chega trabalhando, né? Estou tão cansado. Vocês mulheres não ficam assim não, porque vocês falam, eu também fiquei aqui em casa o dia todo, né? Mas o homem, ele chega, ele quer deitar no sofá, ele quer lembrar, ó, fica ali, ó. Ali a mulher está doida para falar, para conversar como foi o dia, como foi tudo mais, ele está ali, ó, no mundo da lua. O mundo pode cair, pode pegar fogo na casa, na floresta, em todo lugar, ele está ali, ó. Mas ele está pensando no sofá, e o sofá demanda uma outra realidade, que é, sabe o que é? O controle. É ou não é? É o sofá e o controle. Pessoal que é mais velho aí, o pessoal entende. Antigamente não tinha muito isso aí não, né? Porque a pessoa tinha que levantar do sofá, que não era nem sofá, era um banco, ir lá no canal e fazer... Lembra? Quem é desse tempo ainda? Mexer ali no tempo da televisão, mexer nos canais. E a gente ainda balançava assim, ó. A televisão mais moderna tinha um vidro na frente todo amarelo, ali significava colorida. Minha mãe me lembra que meu pai comprou, coisa mais chique, mais moderna era comprar aquele vidrinho amarelo para dizer, olha lá a cor dela. Porque o preto e branco, né, a colorida chegou para... E a gente não tinha televisão colorida. Para dizer o quê? O homem, ele gosta dessa comodidade, de ficar ali, trocando de canal, olhando. Quer um caminho de santidade? Chegue em casa. Eu estou buscando fazer isso. Eu não gosto de lavar louça, ela sabe. Mas por amor, eu já falo logo, eu estou me apaixonando pelas louças, você sabia? E gente, sabe o que acontece? O processo de santificação, diz o Amor de Letícia, é um processo progressivo e dinâmico. O casamento tem suas fases. No começo tem aquela fase, né, do amor, do encantamento. Depois tem aquela fase mais realista. Depois tem aquela fase mais da acomodação. Não desanime, mas é preciso que vocês dois estejam sempre em ascese. Se antes ele não dialogava, veja, tente ver no começo se está melhorando. Está melhorando. Para você não desanimar. Porque, gente, plenitude 100% só no céu. Tem gente que exige uma plenitude que só está nas novelas. E, gente, novela que não alimenta em nada a nossa vida, a nossa família, que só mostra destruição. Mas só em conto de fadas, melhor comparando. Mas você precisa olhar para o seu matrimônio e dizer assim, no começo, nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo, isso é muito importante para você. Para você dizer assim, nossa, hoje nós conseguimos lidar com essa situação melhor do que antes. Nós estamos, nossa, essa situação há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, como é que nós íamos lidar? É importante você ver o crescimento do outro. O seu marido é o mesmo do começo? Eu estou falando em termos de virtudes. Ou ele está melhorando? Sua esposa é a mesma de antes ou ela está melhorando? Você precisa ter um olhar positivo, um olhar de esperança, porque você não vê o progresso de santificação no outro, e aí você só vê o negativo, negativo, negativo. Mas veja o quanto que o outro cresceu. No começo do casamento, o Marcos dizia, olha, amor, deixa eu te falar. Pode falar. Eu trabalhei muito quando era pequeno. Trabalhei mesmo. E trabalho doméstico assim, sabe? Só de vez em quando. Mas como que o Marcos cresceu, gente?
Eu estou falando, estou dando um exemplo bem cotidiano da gente, o quanto que hoje ele chega do trabalho cansado, vai direto para a louça. Gente, isso é conversão. Vocês não têm noção. Pode ser na sua casa outra coisa. Então eu estou falando que nós precisamos olhar para o outro e ver o caminho de ascese. Pode ser uma coisa pequena, aí você fala, mas isso é muito pequeno, mas para o outro é um processo de conversão tremendo. Talvez para o outro não explodir. Nossa, essa situação aqui, outros tempos ela já teria gritado. Nossa, não gritou? Palmas para ela. Temos que validar um ao outro aquilo que também a pregação do diácono Valdir e a Ivana falaram. Nós precisamos perceber o crescimento de santificação no outro, porque senão o outro vai desanimando. E nós vamos caminhando, gente, tem muita caminhada pela frente. E o outro, no caso, você já sabe o que a sua esposa gosta ou não gosta. Sim ou não? Pensa uma coisa que ela não gosta. Pensa. Você vai fazer? Não. Porque todas as vezes quando está reunido com toda a família e ele sabe que ela não gosta daquilo e você vai e toca na ferida. Recua. Muda a ficha. Quando a Renata fala de validar, isso é muito importante. Validar é ter essa unidade, mas ter essa unidade para o bem. Não é ser cúmplice os dois para um lado ruim. De um erro. De um erro. Por quê? Porque a nossa linha é o Evangelho. Vocês entenderam? Eu vou me basear, porque Jesus derramou seu sangue para proteger a minha casa, então eu sou discípulo de Jesus, eu vou seguir Jesus. Amor, a nossa casa, a nossa regra aqui é o quê? Em primeiro lugar, Jesus. Como é que Jesus resolvia isso? Como é que é? Eu sou casado com você, mas como que a gente resolve isso? Nós costumamos muitas vezes resolver do jeito individual de cada um. E aí fica, como a Renata falou, esse cabo de guerra, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. E aí os filhos que estão ali crescendo, convivendo, sofrem. Participam. E aí você está falando, meu filho, a gente precisa ir para Deus. O filho fala assim, mas então pai, mas o senhor já rezou quantos pais não? Você já rezou o texto hoje com a mamãe? Aí o pai fala, meu filho, você vai para a missa, viu? Papai, o senhor não foi na missa hoje. É levar uma vida, vocês estão prestando atenção que a minha vida conjugal precisa ter um caminho, e tem um caminho, é Deus. Sabe por quê, gente? Quando Deus está no seu barco, por mais que esteja acontecendo a maior dificuldade da sua casa, a maior tribulação, eu quero falar para você que está nos vendo, aqui agora pela TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova, também o pessoal da Rádio Canção Nova, quando Deus está no seu barco, pode passar o que for, mas o seu barco não afunda. Seu barco não afunda, porque você está protegido. E aí eu começo a colocar os meus medos para fora, ela começa a colocar os medos para fora. Não é assim que acontece? Mas o método de como resolver aquela situação, eu não busquei, que é a palavra de Deus, que é o ensinamento da igreja, que é aquilo que Deus deixou para nós. E a gente não pode também ser ingênuo de achar que o demônio não está interessadíssimo em destruir as famílias. Existe uma agenda mundial interessada na sua separação, interessadíssima em que esses números aumentem de divórcios e separações. Existe um mercado capitalista de olho nesse novo mercado de divorciados. Existe um mercado que movimenta milhões e existe uma agenda diabólica para destruir a família. Então, nós temos que dizer isso.
O demônio está interessado em que vocês briguem. O demônio está interessado em que, em vez de a mulher se submeter e o homem dar a vida, vocês, em vez de escolher isso, escolham fazer um ringue. Comprem cordas, comprem luvas e criem-se um ringue. Existe uma agenda e nós não podemos ficar alheios a isso e ligando a nossa televisão em qualquer canal e deixando qualquer alimento chegar na nossa casa dizendo assim: eu já sou adulto, posso ver isso. Casais que estão sendo alimentados, homens que estão vendo o que quer e brincam e conversam com tentação. Com tentação não se conversa. Com tentação não se conversa. Se é um caminho de santificação, corte essa pessoa do seu WhatsApp. É isso que eu sinto de falar isso agora. Corte. Desculpa falar, mas não dá para pessoas casadas terem amizades íntimas com sexo oposto, amizades íntimas de conversas profundas de madrugada. Não dá, você está conversando com a tentação. Até mesmo nas pessoas que fazem parte da igreja. As pessoas que dizem que conheceu Jesus e agora minha vida mudou. Vela benta também queima. Exatamente. A sua vida mudou, mas não muda como um toque de mágica, não. Muda a partir do momento que eu e você caminha. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas aí, como a Renata falou, no Brasil e no mundo afora, flertando com a tentação. Com os vícios. Com os vícios. E não coloca em prática as virtudes e aí chegam os vícios. E os vícios vai fazendo com que ele vai repetindo, que ela vai repetindo. E isso, gente, é um casamento fadado, é um matrimônio fadado, sem vida. Agora, eu estou falando dessas realidades, eu não estou falando, nós estamos passando agora no tempo da pandemia, e quando chega a doença? Quando chega o sofrimento da doença? Olha, ainda mais na pandemia, né? Ainda mais na pandemia, quantas pessoas que perderam famílias inteiras, crianças, existem os órfãos da Covid. Existe. Crianças que perderam pai, mãe. Nós precisamos acreditar que Jesus está protegendo a nossa casa, sim ou não? Mas como é que eu, Marcos, vou cada dia proclamar isso na minha casa, que minha casa está protegida pelo sangue de Jesus? É com atitudes concretas, é caminhando. Deus está colocando aqui no meu coração, no que a gente está falando, colocando aí em você, homem, você também tem vício. Deus está colocando no meu coração para você escrever aí, quando sair daqui do momento de oração. Escreve e deixa aqui na Canção Nova na capela, no momento de adoração. Escreve e seja liberto. Porque Deus te fez para a liberdade. O vício da bebida. O vício da bebida, o vício da pornografia, o vício de olhar livros, mulheres também. Deus está apontando a gente para a santidade. O Monsenhor Jonas Achando Abib, que isso vai animar o casamento, mas você está trazendo lixo para o seu casamento. Lixo. O Monsenhor Jonas Abib fala sempre para nós, sempre falou e fala até hoje, ou santos ou nada. Casais santos que formem uma família santa, uma geração santa. Só assim você não vai reclamar da sua vizinha. Olha, sabe por que sua vizinha é daquele jeito? Porque você ainda não deu o exemplo da sua casa. Eu não dei. Nós precisamos dar exemplos, e exemplos de santidade, cada dia. É difícil? É difícil, mas é possível caminhar na santidade. Existe uma geração, também nessa pesquisa mostrava que os casais estão se separando cada vez mais cedo. Existe uma geração que não está aguentando o sofrimento. Sofreu, cai fora. Sofreu, é uma relação que não está dando certo.
É óbvio que existem as relações abusivas, nós não estamos falando das relações tóxicas, das relações doentias, das relações abusivas, nós não estamos aqui falando da violência contra a mulher, nós estamos falando de um sofrimento que é próprio entre um homem e uma mulher, de uma convivência normal. As pessoas, quando a gente vai atender às vezes o casal fala de um sofrimento corriqueiro, que dá para conversar, que dá para perdoar, que dá para recomeçar. As pessoas não estão tendo mais, é a chamada geração Nutella, as pessoas não estão tendo mais aquela força que tinham as gerações passadas de aguentar o sofrimento, da perseverança, de aguentar o defeito do outro, o envelhecimento do outro. O outro vai envelhecer, vai ficar com certas manias. E você vai ter que suportar. Eu vou ler aqui o Familiares Consórcio, de São João Paulo II, tem 40 anos esse documento da igreja, mas é muito atual. Os esposos são, portanto, para a igreja, chamamento permanente daquilo que aconteceu sobre a cruz. São um para o outro e para os filhos testemunhas da salvação, da qual o sacramento os faz participar. Deste acontecimento de salvação, o matrimônio, como cada sacramento, é memorial, atualização e profecia. O matrimônio dos batizados torna-se assim símbolo real da nova e eterna aliança decretada no sangue de Cristo. Nós não podemos nos diminuir. Outro dia nós fomos passear, eu e o Marcos e o Gabriel. Gente, de verdade, nós éramos a única família natural, homem, mulher e filho. E nós percebemos que as pessoas ficaram olhando para a gente. Então, você precisa começar a entender que você é luz no mundo, você tem valor, você foi criado para ser luz no mundo. E o Senhor, próprio Jesus, nos elevou à semelhança do amor de Deus. Veja que coisa mais linda, a família é ícone do amor de Deus. Deus olhou para o mundo e para toda a sua criação e pensou: o que eu posso escolher para ser símbolo do meu amor? E Ele escolheu o matrimônio, gente. Olha que coisa mais linda, olha que responsabilidade. A maneira que você ama o seu esposo, a maneira que o esposo ama a esposa, para o mundo, a pessoa vai olhar e dizer assim: é assim como Cristo amou a igreja, é assim o amor de Deus. Olha como nós somos profecia para esse mundo. Nós somos profecia para esse mundo. Como Jesus nas bodas de Caná, Ele se importa com você, se importa com a sua casa. Jesus nas bodas de Caná, onde ele faz aquele milagre, né, que transforma a água em vinho. Veja só, o primeiro ato público de Jesus, como a sua revelação divina com aquele milagre, Jesus vê a aflição daquela casa. Maria, convidada, Jesus foi com seus apóstolos ali, seus discípulos, àquela casa, aquela festa. E a tradição do povo daquela época era festejar o matrimônio vários dias. E o pai do noivo, a família do noivo, ficava responsável por todo o banquete, por toda a festa, pelos comes e bebes. É a família do esposo. Só que naquela bodas de Caná, esse esposo não tinha tanta posse. Porque quanto mais a festa durava, mais o casamento estava sendo de uma forma assim, que belíssimo esse casamento, esse matrimônio, olha que expressão de amor. E a tradição, olha o que aconteceu naquele casamento, pela intercessão da Virgem Maria. Esse Deus
que veio, nasceu naquela família simples primeiro, José e Maria, e logo depois do batismo, amanhã, e lá na frente, como chega nesse momento da boda de Caná, ele chega nesse casamento evitando uma crise, porque em primeiro lugar aquela geração daquela noiva, aquela parte daquela noiva da família, ia ficar decepcionado com a família do noivo, porque eles eram responsáveis por tudo aquilo. Maria, no seu silêncio, na sua observação, ela viu o que estava faltando, e só falou para os mestres: faça tudo o que ele vos disser. Chamou Jesus à parte e falou. As pessoas que estavam na festa não percebiam que estava faltando vinho, e só chamando vinho, vinho. E Jesus fez o milagre do vinho, da água, se transformar em vinho. Vinho significa, ali naquela parábola, alegria. É como se a alegria tivesse acabado. Mas aí, os pais da noiva, falou: olha, você está de parabéns, você deixou o melhor vinho por último. Eles estavam tomando vinho, não estavam reclamando do vinho, mas quando chegou aquele vinho derradeiro, que foi no qual Jesus transformou a água em vinho, ele exclamou falando que foi dado o melhor vinho. E o costume era para dar o melhor vinho no início, e naquele momento foi dado por último. Isso significa o quê? Que Jesus entrou exatamente em cena na boda de Caná, para não que aconteça uma crise matrimonial naquele momento. Talvez a sua casa está precisando dessa alegria, talvez a sua casa está precisando dessa presença do Senhor, que mesmo em faltando aí as realidades culturais, aquilo que mais também é de importante para a gente prover a nossa família, que é a parte financeira, mas não deixe faltar a alegria, e nessa alegria, com certeza, o Senhor está. E foi o que aconteceu com a gente. Não sei se vai dar tempo, mas nós éramos recém-casados, e por isso que você precisa não improvisar o amor. Você precisa, nas pequenas coisas, ir exercitando o amor, para quando vir uma onda mais forte, você saber ser esse ícone do amor de Deus. Nós não esperávamos, nós éramos recém-casados e fomos visitados pela dor, pelo sofrimento, né? Eu fui acometida do câncer de mama, e o Marcos foi essa presença, esse homem que deu a vida por mim. Mas nessa pandemia, quantas dores, quantas coisas você pode estar passando também de dores. E aí eu queria me voltar agora para os homens, né? Eu fiquei desconfigurada como mulher, né? Eu fiquei assim, eu perdi os cabelos, eu perdi a sobrancelha, né? Eu fiquei completamente, eu não me reconhecia no espelho mais. Mas eu percebi que o nosso amor, ele passou por essa prova de fogo. Ele passou por esse túnel de dor. Então, muitas vezes, a gente percebe que alguns casamentos, alguns matrimônios são feitos, e o homem precisa casar com a alma de sua mulher, porque a parte física, ela pode ir embora numa enfermidade, e ela vai embora com o tempo. Então eu lembro de um dia que eu cheguei em casa, né? Eu usava peruca, né? Eu tinha vergonha porque eu era recém-casada. Eu pensava assim: meu Deus do céu, eu casei com cabelo grande, né? E agora eu estou sem cabelo, estou feia, né? Como é que ele vai me ver? E eu lembro do dia que o Marcos olhou para mim, aí eu tive coragem de tirar a peruca, e aí o Marcos olhou para mim
e falou: amor, você está linda. E eu estava sem peruca nesse dia, eu tive coragem de tirar a peruca. E eu lembro que foi o melhor e mais profundo elogio que o Marcos me deu até hoje. Ele até fala: amor, você está bonita. Meu cabelo até cresceu, né? Mas ali eu vi que ele estava falando da alma. O nosso matrimônio, a nossa união tem que ultrapassar essas camadas que a gente vê. Gente, de verdade, eu parecia outra pessoa. E eu só tinha 33 anos. E só tinha 2 anos de casada, 3 anos de casada. Então você imagina como que foi assim, eu tinha muito receio, né, de tudo isso no meu matrimônio. E você tem que, por isso que a união, né, do matrimônio é tão profunda. Ela não pode parar e ela não pode se diluir com coisas superficiais. Eu queria que você contasse do início o seu testemunho. Eu queria que você contasse. Porque quando você conta, cada vez mais que você conta e a gente revive, fazer lembranças, mesmo que seja no momento difícil, eu vi a manifestação de Deus. Então conta no início. Tá. O Ministério de Música vai dar uma dedilhada ali no teclado, né, Júlia? E você vai contar. Eu estava pensando no tempo aqui, por isso que eu resumi. Mas nós tínhamos feito o tratamento de gravidez, por isso que a gente está falando da questão da enfermidade, né? Porque nós sabemos que a pandemia, ela foi uma visita para milhares e milhares de pessoas no que diz respeito à enfermidade. Muitas pessoas não foram visitadas pela enfermidade, mas muitas foram visitadas pelo luto, pela doença, pela sequela da Covid. E se depararam até com isolamento que provocou depressão, o desemprego que provocou ansiedade, que são as doenças emocionais. Então, o matrimônio, ele é uma união que em Cristo, ela é feita sobre a rocha. Então, pandemia nenhuma pode destruir, enfermidade nenhuma pode destruir, porque é feito sobre a rocha e está protegida pelo sangue de Jesus. Nós estamos falando de uma visita de Deus, que na Canção Nova a gente fala de visita de Deus, que nós tivemos há 8 anos atrás. Mas pense você que está em casa, que deve estar aí talvez com o marido sequelado pela Covid, ou esteja em luto, ou esteja com medo de pegar, porque aí é uma doença emocional também, um pânico, depressão, milhares e milhares de pessoas com depressão. Nesse momento é preciso exercitar a paciência. Quanto Marcos foi paciente comigo. Então, nós vivemos um processo da enfermidade, da infertilidade, né? Nós tivemos que nos deparar com essa realidade. Nós éramos inférteis fisicamente, biologicamente. E nós fizemos uma escolha de não abrir mão do que a igreja nos pede. Nós não fizemos fertilização artificial. Então nós fizemos tudo aquilo que nos é permitido, que é um tratamento, né, de estimulação ovariana e tudo mais. Depois desse tratamento, chegamos a essa conclusão, que é uma dor no casal, que isso aí já da outra pregação, muito profunda e que precisa ser tratada. Não coloque debaixo do pano. Não sei se tem um casal com essa dor aqui. Trate dessa dor e descubra o que Deus quer para vocês. Então nós tratamos dessa dor e descobrimos o dom maravilhoso da adoção na nossa vida. Somos muito felizes com essa escolha. E depois veio o câncer de mama. Eu estava indo para a Ilha do Marajó e eu me vi, né, careca, e disse para Deus: olha, Senhor, eu estou indo para o teu serviço,
eu estou tendo essa imagem aqui, não estou entendendo. E aí fiz os exames. O médico não viu e eu insisti com o médico que eu senti, eu tive uma intuição que eu estava doente. E aí ele voltou lá e viu o tumor. E começou uma correria muito grande. Nós não tínhamos o Francisco Gabriel ainda. E foi muito difícil, porque eu já tinha perdido meu pai com câncer e 5 parentes com câncer. E todos, quando descobriu, já estava avançado. Então eu falei, então já era, né? Minha missão aqui nessa terra já terminou. E eu lembro, a gente acordou de madrugada para fazer o exame para saber se estava avançado ou não. E nós fomos orando no Espírito, de Cachoeira Paulista a São Paulo. E nós fomos rezando. E ali nós não sabíamos o que ia acontecer conosco. O Marcos olhava para mim e dizia, o que vai acontecer? Eu falei, eu não sei. E eu lembro que nós sentíamos, eu não sei se você já sentiu isso, que a bênção só cai na casa do vizinho. Outro mal no matrimônio é a comparação. Você olha aquela família, você olha aquela grama mais verde, aquela casa mais bonita. Olha, ele deu flor para ela, você não vai me dar não? Olha, ele segura a bolsa dela, você não segura a minha não? Comparação. A mulher já chega em casa, conversa com a mulher, vai fazer unha. Aí a mulher fala, meu marido carrega a bolsa para mim. Meu marido, será que é tudo verdade? Mas enfim, meu marido é uma belezinha, faz tudo para mim. A mulher vai fazendo assim, só pensando no dela, né? Aí chega em casa, o marido não está entendendo nada. Aí chega em casa, tira a bolsa. Você, a partir de hoje, vai ter que fazer tudo para mim. Porque o fulano de tal faz. Gente, você sabe o que o fulano de tal não faz? Você mora lá? Não compare. Não compare. Então, nós fomos vivendo esse sentimento de que só a bênção caía do lado do outro e não na nossa vida. Então, eu disse, Senhor, nós somos teus filhos, olha para nós. E quando a gente estava chegando em São Paulo, estava amanhecendo. E o Marcos falou assim, amor, abre a palavra. Deus vai falar conosco. E abrimos na palavra Miqueias 7:7, liturgia da esperança. Não cante vitória, inimigo, porque quando eu caio eu me levanto, o Senhor é minha luz. Meus irmãos, nós podemos dizer sem medo, esta palavra nos libertou. Nos libertou do sentimento de que nós éramos um casal abandonado. Um casal desprovido dos cuidados de Deus. Talvez você esteja passando por um desemprego e às vezes acontece assim, está dando tudo errado na minha vida depois de que eu casei com você. Estou na pobreza, está dando tudo errado. A maior libertação para nós naquele momento foi que nós éramos amados por Deus e que o demônio estava querendo justamente nos tirar o sentimento de que éramos amados por Deus. E aí nós percorremos todo um caminho de enfermidade e o que me chamou muito a atenção, Marcos ia em todos os exames comigo, todos, mas as mulheres sozinhas, sempre sozinhas. E aí eu falei, meu Deus. E aí elas perguntavam, é seu marido? Eu falei, mas ele vem com você? Vem. E aí aquilo foi me incomodando. E aí a gente resolveu pesquisar e nós chegamos a uma pesquisa que nos impressionou. Muitas mulheres eram abandonadas no meio do tratamento do câncer de mama. Homens que não sabiam lidar com esse momento.
E aí surgiu o livro, mostrei, amor? O livro Te Prometo Ser Fiel, na saúde e na doença. Aqui a gente conta o nosso testemunho, está nas plataformas digitais. E aí a gente conta com mais detalhes para você, mas para dizer que santificar-se na vida conjugal é justamente amar no cotidiano, nas pequenas ondas, para quando vir uma onda maior, como essa, numa pandemia, no isolamento, você não optar por um divórcio para dizer assim: eu não aguento mais meu marido, ele é um chato, eu vou pedir divórcio, como infelizmente muita gente não aguentou o isolamento, 24 horas, porque trabalha o dia todo fora. E aí, como diz o Papa Bento XVI, cuidado com a guerra fria dentro das nossas casas, cuidado para não virar dois estranhos dentro da casa. O que aconteceu no isolamento? Juntou. E aí você não reconhece mais a pessoa. Na correria, você tem que parar para conhecer o outro. Arrume tempo. Quando a Renata fala desse testemunho, porque eu sempre falo, quem passou por tudo foi ela. Mas eu pedi a graça a Deus para apenas ser o sustento dela, levá-la até onde Deus permitisse a minha presença. E quando a Renata fala desse testemunho, eu fico muito tocado, mexido, porque foi um momento bastante forte na nossa vida. Olha, eu estava recém-casado, praticamente. A esposa linda, maravilhosa, aquilo que Deus colocou no meu coração, que Nossa Senhora me apresentou. E logo depois, você recebe um diagnóstico de câncer da sua esposa, e o médico falava assim para mim: você tem que correr, porque ela tem pouco tempo de vida. Eu só via escuridão à frente. Quando a Renata fala que nós saímos, nós morávamos ali na Bom Pastor, em uma casinha quadradinha, pequena, e eu tinha que falar todas as realidades para a Renata, e eu sempre prometi para a Renata falar a verdade para ela, e eu não sei esconder. Quem me conhece aqui na Canção Nova, eu sou muito espontâneo. E como é que eu não posso falar isso com a Renata? O médico tinha falado tudo para mim. Eu me lembro que a Renata me deu um abraço naquela casa, eu falo sempre, que ela me abraçava tão forte, que as unhas dela cravavam na minha costela. Não era de medo, não. Era tipo assim: não me deixa só, não me abandona. Eu olhava para cima, suspirava forte, e eu falava assim: Deus vai nos honrar, Deus vai nos visitar, Deus está no controle. Fomos para São Paulo. Quando a Renata fala que tirou essa passagem, eu estava dirigindo, o silêncio, eu não sabia o que falar, porque o homem fala, tem hora besteira, sem falar coisa errada no momento que não é para falar. Como é que eu vou perguntar para ela: como é que você está? Como é que você está? Acabou de receber uma notícia, e o médico pediu para correr. E quando eu abracei a Renata, depois desse momento, eu fui tomar banho. Eu não sei se caía mais água do chuveiro ou dos meus olhos, porque eu fui questionar a Deus: por que ela, Senhor? Por que não eu? Sou mais pecador do que ela? Por que, Senhor? Eu sou pecador, faço isso, faço aquilo, por que ela? E aí você, homem, Deus falou assim para mim: tudo isso está acontecendo é para a sua conversão. A Renata vai sobreviver. Eu estou com ela. Eu estou com você. Mas me siga. Caminhe comigo. Eu tive essa firmeza. E lá na frente, quando chegou em São Paulo, andando de carro, que quando a gente abriu a palavra, estava
essa mensagem da palavra de Deus de Miqueias. A Renata nos exames, ela parecia um cordeirinho, e eu acompanhando tudo. Eu fiquei tão desnorteado, que no médico, na frente lá no consultório, eu fazia venha em toda a porta. Toda a porta que passava eu fazia venha. Pensando que estava dentro da igreja. O médico eu chamava de padre. O médico chegou para conversar comigo. Isso é verdade. Eu dei um beijo na mão dele. Eu acho que eu lembrei o eco do que o Senhor falou, é para a tua conversão, né? E eu fui exercitando. O médico falou que marcou toda a parte da cirurgia. E aqui na Canção Nova, graças a Deus, a comunidade cuidou da gente. Pessoas certas, no momento certo. Em particular, eu agradeço a Deus, o Padre Jonas, a Lu, o Eto. O Eto, me lembro que eu falei com ele, mas a Renatinha, eu falei, Eto, o que é que eu faço? Aí ele ouviu tudo que eu falei, ele chorou junto comigo, me abraçou, e ele falou assim, e quem que vai cuidar de você? Eu falei, estou preocupado com a Renata. Mas a gente vê o amor, o cuidado das pessoas que Deus vai colocando perto da gente. E aí eu fui caminhando. Chegando em São Paulo, nesse momento, estava já amanhecendo. Quando surgiu essa palavra, não cante vitória inimigo, porque quando eu caio, eu me levanto, eu entendi tudo. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, quer dizer que eu vou cair, ou já caí, mas o importante é que eu vou me levantar. Então o Senhor está comigo, está com minha casa. E a Renata fez a cirurgia, fez o tratamento, perdeu tudo aquilo que ela falou, mas ela não perdeu aquele que estava do lado dela, primeiramente Jesus, segundo, o esposo dela. Eu não abandonei Renata, eu dava força para Renata, assim também como tem outras pessoas, você que está em casa, tem pessoas assim também. Temos aqui na comunidade pessoas também que passam por situações assim, semelhantes. O Paulinho, a Edivânia, né? Tem também o irmão da Edivânia, o Denis, com sua esposa cuidando. Para dizer o que, Marcos? Eu quero dizer para você, família, está difícil na sua casa? Deus te quer santo, mas Ele está no seu barco. E se sua casa estiver com tempo nublado, acredite que o grande sol da justiça quer nascer na sua casa, que é Jesus. Eu queria que você escutasse essa canção para a gente rezar, e entendesse que Deus te quer santo, que não há noite que não acabe, não há noite que não deixe um filho de Deus, um justo de Deus, perecer, porque Jesus está no controle, e com seu sangue derramado na cruz, por mim e por você. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Não desista. Olha para o seu cônjuge agora e diga assim: não desista de mim, por favor. Não desista. Eu sei que às vezes eu sou chata. Eu sei que às vezes eu sou cri-cri. Mas não desista de mim. Vamos acreditar, Deus vai reerguer a nossa casa. Não há noite que Deus não possa vencer. Vou pedir para que você levantasse, pegasse na mão do seu esposo, sua esposa. Pode pegar na mão. A gente vai cantar juntos. Você que está em casa também, acredite, mesmo que esteja passando por uma noite escura, o Senhor vai reerguer sua casa.
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Canta forte. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Você é santo! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Segurado na mão da sua esposa, vai agradecendo ao Senhor por tê-lo. Obrigada, Senhor Jesus. Vai agradecendo ao Senhor porque você entendeu que Ele te chama à santidade. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu me chamou. Obrigado, Senhor, eu entendi, Senhor. Eu estou aqui na Canção Nova, Senhor, hoje, porque eu quero Te seguir, Senhor. Independente das coisas que acontecem na minha casa, na minha vida, sofrimento, doença, situações financeiras, eu acredito, Senhor. Eu acredito no milagre da minha casa. E o milagre da minha casa, Senhor Jesus, é a minha conversão. O milagre da minha casa, Senhor Jesus, é a minha caminhada para contigo, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor. Eu acredito. Eu acredito. Aquilo, vai. Vocês. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.